Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje, atendendo algumas sugestões de temática que eu recebi no vídeo anterior sobre a posição do judaísmo ortodoxo em relação ao sionismo e ao Estado de Israel, alguns de vocês ficaram curiosos querendo entender por que os grupos judaicos Haredi normalmente se vestem de uma forma um tanto peculiar, com uma camiseta branca, sobretudo preto, chapéu, e também alguns deles mantêm uma barba longa e duas tranças compridas nas laterais do cabelo. Então, esse estilo de vestimenta, ele normalmente é utilizado pelos judeus ortodoxos Haredi como uma forma de identidade cultural, porque dessa forma eles conseguem se reconhecer facilmente como um grupo distinto, observando os minhagim, que são os costumes religiosos de sua própria comunidade, também como modéstia, seguindo a tradição de não mostrar muito o corpo e também utilizar roupas que possuem cores mais neutras, que não chamem muita atenção, e principalmente para garantir que eles estarão seguindo os mandamentos da Torá, no caso o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e da Halahá, que é a lei tradicional judaica, conforme nós encontramos no Talmud, no Mishneh Torah de Rambam, no Shulchan Aruch de Yosef Karo, além de outras obras tradicionais que normalmente os Haredim utilizam, como é aquilo que nós encontramos no Zohar, que faz parte da Kabbalah. Então, um mandamento muito importante da Torá escrita, especialmente, que os judeus ortodoxos seguem, é não misturar roupas contendo em conjunto peças de lã e linho, porque em Deuteronômio, capítulo 22, verso 11, o texto afirma que não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho. Então, esse estilo tradicional ele já garante que eles não estarão transgredindo esse mandamento. Ainda um outro mandamento importante é o de Números, capítulo 15, verso 38, em que o texto afirma que, para as suas gerações, façam borlas nas pontas das suas vestes, que tradicionalmente os judeus interpretam como os tzitzit, que nós vemos ali pendurados nas pontas de uma vestimenta interna que eles utilizam, que é chamada de talit katan, que é feita em formato retangular e contém pequenas franjas nas bordas que servem como uma recordação constante dos mandamentos. Ainda sobre o tzitzit, um outro tipo de vestimenta que eles também utilizam é um chale de orações chamado talit gadol, que normalmente é utilizado no Shabat ou em rezas que eles estão fazendo de uma forma mais formal, utilizando o Sidur, que também tem por objetivo esse chale de orações conter o tzitzit, cumprir esse mandamento de recordar constantemente dos mandamentos. E já aqueles cabelos laterais compridos, que parecem duas tranças, que alguns grupos Haredim utilizam, ele é chamado de peiot, e em conjunto com uma barba mais longa, eles servem para cumprir o mandamento, conforme o entendimento tradicional de alguns grupos do mundo judaico-ortodoxo, no caso, o mandamento de Levítico, capítulo 19, verso 27, em que o texto afirma: não cortareis a extremidade de vossa cabeleira em redondo, e não danificareis a extremidade de vossa barba. E já o chapéu ele está mais relacionado à tradição de manter a cabeça coberta em reverência e temor a Deus, em que, dependendo do grupo, eles possuem um estilo diferente de chapéu ou de kippá, que é aquele pequeno solidel que os judeus utilizam. Por exemplo, normalmente o grupo racídico Chabad Lubavitch, eles usam um chapéu que é como se fosse amassado em uma forma de triângulo no topo. Já o grupo Satmar utiliza um modelo de chapéu que é bem mais arredondado. Enquanto muitos racídicos preferem utilizar uma kippá na cor preta, o grupo Breslov prefere utilizar uma kippá de malha branca. E muitos ortodoxos modernos, que daí já não fazem parte do mundo Haredi, mas que também é válido aqui acrescentar, eles utilizam uma kippá que é mais colorida, com diversos desenhos ali, e até mesmo muitos deles contêm a bandeira de Israel, justamente porque no mundo judaico-ortodoxo moderno eles têm uma maior adesão ao Estado de Israel do que no mundo Haredi. E também um costume interessante de alguns grupos Haredi é utilizar um chapéu especial chamado shtreimel, que é um chapéu de pele feito sob medida e bastante caro, sendo que alguns deles chegam a custar mais de 10 mil reais, então é uma das peças de roupa mais caras ali que fazem parte desse costume tradicional dos Haredi, que são utilizados principalmente em feriados judaicos e no dia de Shabat, porque, segundo a tradição judaica, no sábado os judeus devem utilizar as melhores roupas possíveis com o objetivo de dar honra ao sábado. E ainda também, com o objetivo de honrar o sábado, alguns Haredim têm o costume de utilizar um sobretudo especial chamado bekish, que normalmente ele possui costuras e desenhos que são mais elaborados, que no caso seria então mais bonito do que esse sobretudo normal que eles utilizam no dia a dia, que também tem esse objetivo de dar honra ao sábado, vestindo as melhores roupas. E alguns Haredim também utilizam um gartel, que é um cinto especial, normalmente de cor preta, que serve para dividir a parte superior do corpo da parte inferior, com o objetivo de deixar separado o coração dos órgãos inferiores que estariam mais relacionados
as necessidades físicas. Então seria então uma forma de prestar maior reverência a Deus quando eles estão rezando. E especialmente os grupos racídicos Skveribels, eles usam esse gartel já como parte da indumentária do dia a dia. Então eles entendem dessa forma porque, como eles estão constantemente fazendo bênçãos a Deus, seria uma forma de prestar reverência a Deus de forma constante. E também um detalhe interessante é que no dia de sábado, os Haredim utilizam um sapato que não possui cadarços. Porque, segundo a lei tradicional judaica, é proibido fazer um nó no dia de sábado. Porque isso faz parte dos 39 trabalhos proibidos de Shabat. E já as mulheres Haredim, elas usam roupas que seguem os princípios da modéstia judaica. Então, elas normalmente utilizam saias longas, com meias compridas, em que os grupos Satmar e Toldot Aron, eles exigem que essas meias sejam completamente opacas, camisetas também com golas que sejam bastante fechadas e mangas que cubram os cotovelos. E também, além disso, segundo a lei judaica, as mulheres casadas devem cobrir os cabelos usando um lenço ou um chapéu, em que algumas comunidades chegam a permitir que essa cobertura seja uma peruca. Mas como a peruca ela pode chamar ainda mais atenção do que o próprio cabelo natural, então também tem muitos Haredim que proíbem o uso de uma peruca. Mas um detalhe interessante é que esse estilo de vestimenta, principalmente o masculino, utilizando então um chapéu, um sobretudo preto, que às vezes é um sobretudo azul marinho, ele é um costume que é bastante recente na tradição Haredi. E foi iniciado principalmente a partir dos séculos XIX e XX, em que esses grupos judaicos eles acabaram sendo influenciados pelo estilo de moda da nobreza europeia do século XIX, especialmente da nobreza europeia que havia nas regiões da Polônia e da Lituânia, onde haviam muitos judeus que seguiam a vertente racídica do judaísmo askenazi, em que essa vertente racídica surgiu no século XVIII com Baal Shem Tov, que era conhecido como o mestre do bom nome. E é por isso até mesmo que essa vestimenta ela é mais apropriada aos climas mais frios que justamente haviam nessas regiões. Mas, à medida que essas comunidades se espalharam ao redor do mundo, especialmente ali para os Estados Unidos e para Israel, onde tem as maiores comunidades Haredim, eles levaram esses costumes da região leste europeia junto com eles, o que passou a ser então uma característica comum dessas diversas comunidades Haredim. Mas também um detalhe importante que é válido aqui acrescentar é que nem todos os judeus ortodoxos se vestem dessa forma. Especialmente os movimentos judaicos ortodoxos modernos, eles preferem se vestir da mesma forma que as pessoas comuns do mundo secular, mas sempre observando, é claro, as regras de modéstia e da lei judaica. Então, não é o terno preto e o chapéu que necessariamente identificam um judeu ortodoxo. Esse estilo de vestimenta ele está mais restrito ali aos grupos judaicos Haredi racídicos que se originaram da região leste da Europa a partir do século XVIII e que adotaram os costumes da nobreza do século XIX. E com isso, então, hoje nós conhecemos um pouco do significado dessa vestimenta tradicional judaica que os judeus do mundo Haredi normalmente utilizam. Para aqueles que possuem dúvidas, comentários ou sugestões de novas temáticas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo nos comentários aqui do YouTube. Convido a deixarem o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu também convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui, nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.